E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais o que significa globalização, ok? E suas características. Globalização ou mundialização consiste em um processo que se intensificou logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, de 1945 para cá, nós vamos ter características, né, processos acontecendo no mundo que vai aí estabelecer o termo globalização, ok? O aprofundamento das relações internacionais, ou seja, entre os países do mundo todo, o aumento do comércio, né? Grande avanço tecnológico, principalmente nos setores da comunicação e dos meios de transporte, vão fazer com que esse processo acelere, né, com o passar dos anos e aí acaba ganhando toda a dimensão, né, que existe nos dias de hoje. Dentre as características, nós temos a tendência à padronização cultural, né? Ou seja, a cultura mundial acaba ganhando uma certa homogeneidade, acaba se parecendo, né, a cultura de um país com a do outro, né? As culturas mais fortes, mais dominantes vão tomando conta de todos os territórios, de todos os continentes, a gente vê isso acontecer, né? E intensa atuação das multinacionais ou transnacionais, formação de blocos econômicos e desenvolvimento e acesso às tecnologias desiguais, né? A gente sabe que nem todos os povos, nem todos os países, infelizmente, têm condições de acessar, né, o que mais de específico, né, a tecnologia de ponta, né, os meios mais sofisticados, nem todos os países têm condições, né, têm de fato acesso a esses meios. Dentre os avanços tecnológicos, né, a gente tem aí revisão dos conceitos de tempo e espaço, novas tecnologias, comunicação online, rápidos meios de transporte, ciberespaço, né, cyberespaços, encurtamento das distâncias ou encolhimento do mundo, acesso desigual às novas tecnologias, como a gente já disse, e o abismo tecnológico, né? Como a gente acabou de ver, esses rápidos meios de transporte, né, como foi citado aqui, se refere aos meios de transporte, sobretudo dos países mais desenvolvidos, como a gente vê alguns trem-bala, né, alguns meios de transporte que já estão dentro das modalidades, né, mais desenvolvidas de todo o mundo. Isso faz com que o nosso planeta, né, fique com a impressão de que ele encurtou de tamanho. Né? Obviamente, a gente sabe que o planeta Terra continua do mesmo tamanho, né, com a mesma dimensão de sempre. Porém, para as pessoas, né, para a nossa visão de mundo, esse tamanho encurtou devido às distâncias terem encurtado. Conforme o passar dos anos e dos séculos, os meios de transporte foram ficando mais sofisticados, mais velozes, né? E hoje a gente sai de um canto do mundo e vai para um outro de uma forma muito mais rápida, como a gente vê aqui, ó, no século XV e XVI, dos anos de 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela chegava a apenas 16 quilômetros por hora. Depois de 1850, né, já no século XIX, e aqui no século XX, 1930, nós temos a velocidade das locomotivas a vapor, né, de 100 quilômetros por hora e barcos a vapor com 57 quilômetros por hora. Né, isso dá a impressão que o planeta diminui um pouco de tamanho. Né? Mais ainda, nos anos 50, nós temos aí jatos de passageiros de 480 a 640 quilômetros por hora. E já nos anos 60, a gente tem jatos de passageiros de 800 a 1.100 km por hora. Né? Então está aqui nessa figura a impressão, tá, de que o planeta diminui de tamanho. Lembrando que isso é apenas aqui, né, uma forma de a gente investigar esses aspectos, né, que fizeram a sociedade ter esse tipo de visão, ok? E quando a gente fala de mundialização ou globalização, a globalização tem um pequeno diferencial, porque ela já vai entrar no aspecto geopolítico, né, econômico, financeiro, tá? Diferentemente de mundialização, que era a simples forma dos países terem relações mais abertas, né? Aqui na globalização, a gente tem essa característica um pouco além, né, que já pega a função geopolítica, quando a globalização da economia é o processo pelo qual se expandem os mercados e onde as fronteiras nacionais parecem desaparecer. Tá, ok? A liberdade de movimentação leva a que seja mais fácil a circulação de capitais e o crescimento das economias. Né? Os países eles têm mais facilidade, né, de desenvolver suas economias, seus capitais, né, de certa forma enriquecer financeiramente devido a esse processo que faz com que os países tenham essas relações econômicas, né, mais vantajosas.
Dentro dos aspectos políticos, os efeitos da globalização sobre as políticas nacionais ganhou força principalmente na década de 80, com o fim da Guerra Fria. A gente sabe que a Guerra Fria ela vai perdurar aí desde 1946, 47, até o finalzinho da década de 80, mais precisamente em 1991. Nesse período, implanta-se uma política econômica neoliberal, onde o Estado não deve intervir na economia, ficando sujeito à livre concorrência das grandes empresas ou multinacionais. Então a gente tem aí duas características principais. A primeira delas, perda da autonomia do Estado, né? Perceba que o Estado está com E maiúsculo, ou seja, significa o país, né? O país, o governo, na verdade, ele fica a passos atrás, deixa a economia fluir de uma forma mais livre, né? De uma forma mais liberal, e ele só intervém em condições mais graves, quando ele vê que precisa mesmo intervir. Ou seja, dentro de um aspecto capitalista, né, de globalização, o Estado ele tem sua autonomia, né, um pouco perdida. Ele tem uma autonomia enfraquecida, mais flexível. E a segunda característica é o quê? Mudanças nos planejamentos, né, do Estado-nação para gerir o território. Nós temos aí um diferencial dentro dessas duas características que vão marcar aí os aspectos políticos dentro do processo de globalização. Como eu tinha dito, né, a gente tem também os aspectos sociais e culturais, né? A gente tem aí o contato entre culturas distintas origina o surgimento de uma cultura uniformizada em que os traços culturais tradicionais são cada vez mais escassos, né? Nós temos aqui uma fotografia de sul-coreanos, né, como a gente chama hoje o K-pop, né, que é a cultura pop coreana, muito diferenciada da sua vizinha Coreia do Norte, né? É uma cultura mais americanizada, é uma cultura mais capitalista, né, muito mais parecida com o Ocidente. Isso é um aspecto, né, claro da globalização, onde a gente percebe a cultura, né, dos países perdendo a sua genuinidade, né? Ela acaba ganhando aí formas multilaterais, onde os países acabam tendo suas culturas, né, misturadas e perdendo um pouco dessa tradição, da genuinidade, ok? Dentre as vantagens da globalização, nós temos a internet, a educação, tecnologia, globalização da informação, e a nível econômico nós temos a abertura do comércio, aumento da qualidade de vida, modernização da economia, né? Além de favorecer a especialização e a eficiência produtiva e o progresso científico, né? Esses são os pontos positivos da globalização. Tá? O consumidor de hoje em dia se beneficia da expansão do mercado, produtos importados mais baratos, melhor qualidade de oferta, produtos nacionais com menores preços, internacionalização de empresas facilitam a difusão das inovações e maior diversidade de bens e serviços. E aqui estão as transnacionais, né? Um ponto específico do porquê existe esse barateamento dos produtos, né? Produtos importados mais baratos, entrando aí, né, fronteira fora dos países pelo mundo. Por quê? São empresas que estão presentes em mais de um país, ou seja, que opera, né, ou fabrica em vários países. Buscam obter custos mais baixos e um maior lucro possível. Possuem a hegemonia da economia mundial atual e entre as características estão a competição e eliminação da concorrência. Tá, vamos lá. Essas empresas elas têm suas matrizes, né? Exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa americana, está instalada nos Estados Unidos, porém existem filiais mundo afora. Existem várias empresas como essa instaladas no Brasil, também no continente asiático, representando o Oriente, né? Nós temos aí espalhadas pelo mundo todo e isso acaba por fazer baratear, né? A Coca-Cola é um exemplo, mas nós temos várias outras pelo mundo todo, como, além da Coca-Cola, a Fiat, Philips, Volkswagen, Nestlé, Toyota, Microsoft, LG, IBM, a própria Samsung sul-coreana, né? Nós temos aí algumas empresas brasileiras também que fabricam seus produtos e exportam para o mundo todo, né? As transnacionais, então, estão dentro desse aspecto importantíssimo da globalização, ok? Mas também existem desvantagens desse processo. A gente tem aí um consumismo, né, que é o consumo exagerado e irresponsável, onde os recursos naturais são os que mais sofrem, né, podendo trazer a sua escassez, né, o esgotamento desses recursos. Países pobres deixados de lado, nós temos aí, né, sobretudo os países africanos, da África subsaariana, né, países que chegam a
pessoas passar fome, né, com falta de água até, devido a estarem excluídos desse processo onde poucos usufruem. Nem todos têm acesso, né, ao mundo maravilhoso da globalização. Nem todos têm acesso a todas as características positivas. Existe a globalização do crime, né, onde o crime ficou muito mais fácil de acontecer, né, crimes diversos de várias áreas. Troca do trabalho manual por processos robotizados. Globalização do desemprego. A riqueza no mundo, né, maiores desigualdades sociais e econômicas, países cada vez mais ricos e os países pobres cada vez mais pobres. Cooperação internacional beneficia os países estrategicamente e comercialmente interessantes. E dentro da ideia de norte e sul, onde o norte, né, pertence aos países desenvolvidos e o sul, né, pertenceria aos países mais pobres, né, ou em desenvolvimento, essa desigualdade aumenta, esse contraste aumenta ainda mais, né? Mercados financeiros, debilidade dos sistemas de regulação supranacionais, desenvolvem suas estratégias e protegem os capitais especulativos e garantem a maximização das mais-valias e concentram as riquezas. Tá? Então aqui a gente tem ressaltadas, né, as características negativas do processo de globalização. Então a gente tem que colocar dentro de uma balança, né, um equilíbrio. O que ela pode trazer de bom para nós e o que pode trazer de ruim. Né? A gente sempre tem que procurar o melhor de tudo, né, para poder absorver sempre o que for mais favorável, ok? E existem, pessoal, alguns tipos diferenciados de globalização. A gente vê aí a globalização social ocorre pelo fluxo de pessoas ao redor do mundo, ou seja, pelo trabalho ou lazer e pela popularização da internet, que se tornou um importante meio de comunicação. Né? Essa aqui é uma globalização importante, interessante, né? Positiva. A gente tem a globalização política, ocorre por meio das relações diplomáticas entre os países. Né? A comunicação é sempre importante e hoje em dia a globalização favorece que os países do mundo todo possam ter esse contato, né? Antes muito prejudicado, antes muito arcaico, primitivo. A gente tem a globalização econômica, ocorre sobretudo com a expansão das empresas conhecidas como multinacionais, seus produtos e o comércio mundial. É interessante, é positivo? Sim, mas dentro de um limite. A gente viu que essa globalização, né, dentro de um capitalismo avassalador, pode acontecer o que a gente chama de consumismo, que é consumir demais, né, além do necessário, de forma irresponsável e acabar degradando, né, com o nosso meio ambiente. Aí ela pode ser negativa. Existe a globalização cultural, né, onde ocorre em virtude da divulgação e do consumo dos produtos e serviços da indústria cultural, filmes, séries, novelas, música, etc. Né? Aqui a gente tem um K-pop tocando, aqui, né, um reggaeton, a gente tem aí música, cultura de todos os países, né, invadindo de certa forma, né? Usar a palavra invadir, ela pode ser estranha, mas é o que na verdade acontece, né? A cultura do país ela acaba perdendo sua genuinidade, né? Aquela cultura tradicional e acaba ganhando aspectos, né, de outros países. A gente tem que ter um pensamento crítico, né, de reconhecer se isso é bom ou é ruim. E para terminar, a gente tem a globalização na perspectiva de Milton Santos, né? Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro, né, falecido em 2001, e ele diz que essa globalização ela pode ter três facetas, que seria a globalização como fábula. Né? O que é fábula? Qualquer narrativa mentirosa, né? É uma ilusão, tá? Na verdade, uma globalização de ilusão. A globalização também como perversidade, né? Que é aquela onde apenas os países mais desenvolvidos vão usufruir e os mais pobres vão ficar a ver navios, né? Vão ficar para trás, como sempre. E a globalização como possibilidade, né? A gente pode aproveitar esse processo e trazer benefícios sociais, por que não? Aí a gente chama de uma outra globalização, né? Naquela pelo qual a gente tem que pesar na balança, trazer um equilíbrio e ver o que pode ser feito, né, para que a população mundial seja favorecida. Né? Inteligentíssima o pensamento de Milton Santos, né, colocando aí essas três globalizações e buscando uma estratégia, né, para que o mundo possa ser favorecido. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra em breve. Um abraço para vocês.